A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o glorioso, o majestoso. Irmãos, amigos e simpatizantes, quantas vezes vocês já escutaram essa frase dentro de uma congregação? O dízimo você está roubando. Aial. Malaquias 3:10. Não é sobre dízimo. Essa mentira está destruindo as igrejas inteiras. Quantas vezes pastores a usaram como chicote para prender as pessoas pelo medo da maldição. Está escrito: dízimo não era para os templos, mas para os órfãos e levitas. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita nesse ano, e os recolherás nas suas cidades. Então virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, e comerão e se fartarão, para que o Senhor dos Espíritos te abençoe. Mas hoje vamos expor a verdade com a própria escritura de Yahweh, e você vai ver que Malaquias 3:10 não foi escrito para o povo, mas como julgamento contra os sacerdotes corruptos. Voltemos um capítulo, Malaquias 2. O texto não deixa dúvidas. Agora, ó sacerdote, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes, se não propuserdes no coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Espíritos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Malaquias 2:1-2. Percebeu? Não era para os trabalhadores, agricultores ou comerciantes, mas para os sacerdotes que estavam roubando os sacrifícios, profanando o altar e enganando o povo. Mas os falsos líderes de hoje pegam Malaquias 3 isoladamente e transformam em uma arma de intimidação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E daí gritam: quem não dá o dízimo está roubando a Yahweh. Só que eles escondem que o texto bíblico fala de mantimento, comida para os levitas, órfãos e viúvas, estrangeiros, não para o bolso dos pastores. O capítulo 2 é a chave. O Yahweh estava indignado porque os sacerdotes tinham corrompido a aliança de Levi. Eles estavam entregando animais cegos, mancos, sacrificando qualquer coisa, enquanto guardavam o melhor para si. E no capítulo 3, quando ele fala de roubar a Yahweh, está apontando para esses mesmos líderes que desviavam o que era consagrado ao Senhor. Mas hoje a elite religiosa inverte, coloca o peso sobre o povo, transforma o dízimo em moeda de troca, em barganha por bênção. Diz: se você não entregar, a devoradora vai consumir a sua vida. Mentira! O próprio profeta Isaías já tinha dito: misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento da palavra de Yahweh mais do que holocausto. Oséias 6:6. Em Yahshua não somos mais escravos de dízimo manipulado. Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque o Senhor do Espírito ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7.
não há maldição para quem não dá. Há liberdade no Espírito para quem dá por amor. Irmão, vamos entender. Tudo é pelo amor. A e ao. Tudo quanto Iau colocar no teu coração é o que você deve fazer. A palavra diz: é melhor obedecer a Iau do que a homens. Porque os homens, eles procuram o seu bem-estar, procuram se favorecer. Por isto, a palavra fala sobre amantes de si mesmo. A palavra fala de cães gulosos. A palavra fala de pessoas inescrupulosas, que não têm amor nenhum pelas ovelhas, quando está escrito que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas nós estamos vendo eles tosqueando as ovelhas, tirando tudo o que podem das ovelhas, e muitas já não querem mais estar no aprisco, porque se sente exploradas pelos pastores. A palavra diz: tudo quanto Iau colocar em seu coração, isto é que você deve fazer, pois quando nós obedecemos a Iau, nós temos retorno. Mas quando nós vamos pela palavra de pessoas que não têm amor, não tem nenhuma base bíblica e só pensam em se dar bem, aí nós temos que dizer: está repreendido. A palavra é bem clara: vós me roubais. E nós precisamos entender que quem estava roubando eram os sacerdotes, porque não ofereciam em sacrifício o que é perfeito, mas tiravam o perfeito e apresentavam o defeituoso. Lembramos que Abel ofereceu sacrifício que foi recebido pelo Criador. Mas Caim, por inveja, ele matou o seu irmão. E o que nós estamos vendo é justamente isto: muitos não querendo se esforçar, muitos não querendo buscar, esperam que coloquem na mão deles para que eles possam viver bem, sem fazer esforço, quando a palavra diz que aquele que não trabalha não coma. Porque tem pessoas que não querem mesmo, tem condição, tem saúde, tem tudo, mas não querem fazer nada. E a palavra diz: vai ter o preguiçoso com a formiga. Precisamos entender
que a palavra também diz: estive com fome e não me deste de comer, estive doente e não me visitaste, estive com sede, não me deste de beber. A hora é agora. Precisamos entender a palavra. Mas como entenderemos? Se nós estivermos dando lugar ao Espírito Santo que já está em nós, para mostrar o caminho que nós devemos andar e o que nós devemos fazer. Porque se você ficar ouvindo segundo o seu coração, você será enganado. A palavra diz: o meu povo tem sido enganado, porque falta-lhe o conhecimento da verdade. Mas por outro lado, muitos conhecem a verdade, mas têm medo de praticar. E a palavra diz: aos covardes, esses não terão direito à glória eterna. A palavra tem nos chamado para nós não tememos a homens, ao sistema religioso, mas tememos ao Criador. Ele diz: todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então é preciso nós entendermos, fazer as coisas pela palavra do Pai, orientado pelo seu Espírito, para que nós não venhamos a reclamar, murmurar, lamentar e depois ficar na prova. A hora é agora. Precisamos entender que o Pai nos chamou para vivermos mediante a verdade, seguindo as orientações do seu Espírito, porque é Ele que mostra, é Ele que nos convence quando erramos. E se nós buscamos, a palavra diz: aquele que buscar ser-lhe-á dado. E o Pai tem me dado. E eu tenho que compartilhar com vocês que vocês precisam ter amor. Pela obra. Precisam submeter-se à direção do Espírito Santo, para quando Ele falar com você, você obedeça, porque melhor é obedecer do que sacrificar. E muitos por aí estão dando golpe, estão enganando as ovelhas, porque as ovelhas não querem examinar a Escritura Sagrada, porque falam do Pai e de seu Filho, que é o nosso Salvador. E por isso as ovelhas têm sido tosquiadas, porque a palavra é clara quando Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor é que vos entreguei, e o que estou recebendo do Senhor é o que estou entregando para vós. Agora, se vocês quiserem permanecer no falso ensino, da falsa revelação, a escolha é de vocês. A palavra diz que importa obedecer ao Pai do que ao homem. E a palavra também diz: seja o homem mentira, e o Pai
verdade. Então vamos seguir o Pai, vamos estar na presença dele, pois a palavra diz que aquele que anda na presença do Pai está iluminado, porque o Pai é a luz, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. E precisamos entender isto. Se você quer cobertura, a palavra te protege. Se você quer cobertura, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário também te protege. Te dá cobertura contra os espíritos imundos, as heresias, quanto à adulteração. Quando a palavra diz que o Pai afirmando: vocês têm falado, mas eu não falei nada. Mas no juízo, esses que estão falando alguma coisa em nome do Pai, eles serão cobrados e condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Pois a palavra diz que temos que viver honestamente, sinceramente com o nosso próximo, para que o Espírito abunde em nós, para que o Espírito se faça presente, utilizando-nos como instrumento da sua parte para a glória do Pai, o Ial dos Exércitos. A hora é agora, o momento é chegado. Acorda, povo, acorda e faça o bem. Lembrai da parábola do bom samaritano. Aquele homem atendeu às necessidades da vítima do sistema. Mas tem um detalhe: anteriormente, o levita, o sacerdote passou sem colocar nada para aliviar aquela vítima. E quando veio o bom samaritano, colocou o que tinha disponível para ajudar aquela vítima. Ele diz: quando eu voltar, vou pagar toda a despesa. E deixou uma recomendação aos que ali estavam presentes. Então a hora é agora, o momento é chegar. Vamos viver o amor. Vamos viver o amor. Vamos viver o amor. A palavra diz: fazei o bem. Estendei a mão para que o Pai lá na frente estenda a mão para você. Agora não ouça as vozes estranhas por aí, quer seja voz de homens, quer seja voz de espíritos imundos, enganadores. Não ouça, mas ouça somente a voz do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é nosso guia espiritual, é aquele que nos guia pelo caminho estreito, caminho da justiça, caminho do amor, caminho do perdão e etc., para que o nome do Pai seja glorificado. A hora é agora vai chegar. Você, irmão, você, amigo, você, simpatizante, inscreva no canal, ajude o canal. Abençoe bem, pois a palavra diz: aquele que abençoar será abençoado, aquele que ajunta será abençoado, aquele que é por nós também será abençoado. Então, glória ao, porque a verdade está chegando da nossa vida, para que nós possamos adorar o Pai em verdade, Espírito, na presença da santidade de Deus.